Olá, amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos mais uma vez com alegria realizando um estudo, uma exposição. Desta feita deveria ser realizada na Casa Espírita O Consolador, da querida cidade de Santos. Era para realizarmos de forma presencial, mas em função do momento que vivemos, que o planeta todo vive, o faremos de modo virtual, porém com a mesma alegria, a mesma disposição, esperando que tenhamos momentos saudáveis de boas reflexões. Agradecemos a direção da Casa Espírita O Consolador de Santos, em especial a nossa querida Marilene, que nos fez esse convite. Nós vamos conversar hoje sobre a vida e a mensagem de um espírito que é muito caro ao nosso meio. Vamos falar de Meimei. Lembrando de que não há no espiritismo o hábito da idolatria. Não fazemos isso com idolatria, mas parece-nos importante conhecermos um pouco da trajetória dos grandes vultos do espiritismo, para que, inclusive, além de conhecer suas vidas, ou pelo menos parte da sua jornada, que seus exemplos possam nos inspirar, já que ninguém encarna a passeio, para que, diante das provas, das expiações que todos temos, não é? Possamos, através desses exemplos, nos inspirar no sentido de termos resignação e promovermos, de fato, a nossa reforma íntima. Vamos então falar de Meimei. Usamos várias fontes para esse estudo, em especial o livro Meimei, Vida e Mensagem. Livro este organizado por Arnaldo Rocha, seu esposo na última encarnação, junto com Alberto Rocha e Wallace Leal Rodrigues, contando com as psicografias pelas mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier. Vamos então à história de Meimei em sua última encarnação. Nasceu em 22 de outubro de 1922, na cidade de Mateus Leme, Minas Gerais. Seu nome de batismo, Irma de Castro. Seus pais, Adolfo e Mariana Castro, tendo os irmãos Ruth, Carmen, Alaide e Danilo. Quando estava com 2 aninhos, a família mudou-se para a cidade de Itaúna, também em Minas Gerais. Aos 5 anos, Irma ficou órfã de pai. Teve uma infância de uma criança pobre, muito bonita, uma menina muito bonita e dona de uma inteligência incomum, porém modesta, desprovida de vaidades. Muito alegre, comunicativa, espirituosa, espontânea e assim com esse seu jeitinho cativava a todos. Cursou com muita facilidade o curso primário e depois matriculou-se na escola normal. Como é natural, foi criada no catolicismo. Sempre entendeu que ensinar era uma nobre profissão, e é mesmo. Entendia a Irma que ensinar era libertar as consciências da sombra e da ignorância. Era levar às crianças o amor aos livros e aos estudos. Adorava as crianças, porém nunca chegou a lecionar, como veremos adiante. Caridosa, sempre dedicou muita ternura para com as crianças, bem como para os humildes, idosos e enfermos. Desde muito cedo, Irma teve a sua vida marcada por enfermidades, iniciando com um problema nas amígdalas e culminando com uma nefrite crônica, que é uma grave doença nos rins. Doença essa, nefrite, que se manifestou mais acentuadamente
quando ela cursava com brilhantismo o segundo ano normal. Era a primeira aluna da classe, mas em função da doença teve que abandonar os estudos. Por isso, como dissemos, nunca chegou a exercer a sonhada profissão de professora. Mas, ávida de conhecimentos, foi apurando sua cultura através da boa leitura, que foi importante para o seu refinamento espiritual. Sabemos que o conhecimento traz a evolução moral. Algum tempo depois mudou-se para Belo Horizonte, na companhia de sua irmã Alaide, em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Desejava trabalhar e entendeu que a capital lhe ofereceria melhores condições. Nesse período da mudança, ela estava assim, numa fase com a saúde melhorzinha, porque a moléstia, a nefrite, ela ia e vinha. E nessas ocasiões, quando dava uma melhorada, ela alimentava esperanças de que se curaria. Em Belo Horizonte, conheceu Arnaldo Rocha. Namoraram e casaram-se em 10 de junho de 1942. Irma estava então com 20 anos e adotou o nome de Irma de Castro Rocha. Ela mesma fez seu vestido de noiva. Era uma exímia costureira sem nunca ter aprendido. Como sabemos, tudo que a gente aprende segue conosco pela eternidade. E assim, certamente ela já desenvolvera esta habilidade em outras vidas e aflorou naturalmente nesta última encarnação e, como dissemos, ela mesma fez seu vestido de noiva. Casaram-se e na saída da igreja, o casal, os convidados, viveram uma cena inesquecível. Saindo da igreja, depararam-se com um mendigo, um homem em péssimas condições, arrastando-se pelo chão de uma maneira chocante, sujo, maltrapilho, mal cheiroso. Irma, a noiva, inesperadamente, com os olhos marejados de lágrimas, vai até aquele andarilho, inclina-se, entrega-lhe seu buquê de noiva e beija-lhe a testa. O casamento foi simples, modesto, tiveram uma vida de paz, muito amor, carinho e fraternidade. Irma, como dissemos, sempre irradiava muita alegria. Elegante, vestia-se com simplicidade. Adotaram o hábito, ela, Irma e Arnaldo, de lerem juntos. Liam o mesmo livro, revezavam-se na leitura em voz alta. Certa noite, após a leitura do livro Um Momento em Pequim, passaram carinhosamente a se tratar por meu Meimei. Meimei é uma expressão chinesa que significa amor puro. E aí era meu Meimei para cá, meu Meimei para lá, entre os dois, intimamente. Foi uma linda convivência, feliz, com amor, carinho e dedicação. Meimei desejava muito ser mãe. Desejo também não concretizado, assim como o de ser professora, pois logo após o casamento, um mês depois apenas, adoeceu novamente e a partir daí a moléstia só se agravou. Como dissemos lá atrás, Meimei apresentara problema nas amígdalas, desde criança, infecções, muitas injeções e tudo. E aí passou, lá atrás, pela cirurgia de retirada das amígdalas, como muitos fizeram, eu mesmo passei por isso quando criança, não é? Porém, lamentavelmente, ficou um pedaço da amígdala lá na cirurgia. Continuou no seu organismo. E aquilo inflamou, infeccionou, etc. E esse pedacinho da amígdala foi a origem de todo o seu drama. Lembrando que nada acontece por acaso. Era uma expiação necessária.
Porém, seu organismo passou a ser muito agredido, minado por aquela infecção. Algum tempo depois, e até a sua desencarnação, passou a ficar dia e noite num quarto escuro. Sofria muito em função do seu estado hipertensivo e houve o deslocamento das pupilas. Com o avanço da enfermidade, foi perdendo a visão. Algum tempo depois, ela só tinha visão lateral. E nos dias que precederam ao seu desencarne, estava completamente cega. Sua velha, pertinaz companheira, a nefrite crônica, manifestou-se fortemente, gerando inflamação e necrose nos rins, acompanhada de uma hipertensão arterial e craniana. Arnaldo, o esposo, sempre dedicado, sempre cuidando, além dos médicos que fizeram tudo o que era possível à época. Nos últimos dias de vida, o sofrimento de Meimei aumentou muito. Também tinha que fazer exames semanais de urina, de sangue, punções na medula. Segundo Arnaldo, Meimei suportou tudo isso com muita resignação, humildade, paciência. Arnaldo não acreditava na possibilidade de comunicação com o plano espiritual. Entendia que isso era bobagem. Mas ela, Meimei, relatava com frequência que sua vovozinha, sua avó, vinha sempre visitá-la. E ela dizia então ao marido: ora, meu querido, eu sei que você não acredita, diz que isso é coisa de doido, porém eu sei que vou para um lindo lugar. E dizia também: toda noite, vovozinha vem conversar comigo, dizendo que Deus é muito bom, tenho até orado na sua companhia. Tem muita ternura e carinho no lugar para onde ela vai levar-me. Arnaldo, todas as noites, lhe dava banho na cama. Né? E, porém, certa noite, ao chegar no quarto, ela estava toda arrumada, bonita, perfumada, e perguntou: minha coisinha linda, não vamos às abluções? Abluções é o banho, a limpeza. E ela disse: vovozinha disse-me que pela madrugada virá buscar-me. E assim, naquela noite, por volta de 2 horas da madrugada, Arnaldo acordou com sua princesa vomitando sangue devido ao edema agudo de pulmão. Não sabendo o que fazer, desesperado, não tinha um telefone, saiu para a rua à procura de um médico. Ao retornar, encontrou-a morta. Os momentos finais de Meimei foram muito dolorosos. Seus pulmões não resistiram em função do edema agudo, fazendo com que ela emitisse muito sangue pela boca. Os últimos 30 minutos de vida foram de muito desespero e aflição. Mas no final desse quadro angustiante, seu rosto voltou a apresentar a expressão de calma, de paz, que sempre a caracterizou. Notem que a espiritualidade cuidou para que Arnaldo deixasse o quarto naqueles momentos finais para que não passasse por aquela situação. O desencarne de Meimei se deu em 1º de outubro de 1946. Meimei nasceu e desencarnou no mês de outubro. Estava com apenas 24 anos, uma menina, e o casamento durou apenas 4 anos. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Bonfim, em Belo Horizonte. Sua vida, quando encarnada, foi um exemplo de resignação ante a dor. Dor que ceifou todos os seus prazeres, os seus sonhos, daquela linda jovem, cheia de sonhos, de esperanças. Arnaldo nunca mais voltou ao cemitério.
No túmulo, colocou uma simples cruz com seu nome e idade. O dinheiro que iria gastar em tolices de mármore no seu dizer, deu aos mais necessitados, tendo a certeza de que Meimei assim preferiria. Amigos, cerca de 50 dias após a desencarnação de Meimei, Arnaldo, muito abatido, estava acompanhado de seu irmão Orlando, que era espírita, Orlando, desciam a Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte, quando avistaram um médium, Chico Xavier, conhecido, portanto, de Orlando, que era espírito. Arnaldo não tinha a menor ideia, jamais estivera com um médium. E o que aconteceu naquele momento mudou completamente a sua vida. Ele mesmo, Arnaldo, narra o ocorrido dizendo: Chico olhou-me e disse: ora, gente, é o nosso Arnaldo. Está triste, magro, cheio de saudades da querida Meimei. Meus amigos, Meimei foi um apelido íntimo, carinhoso, que o casal passou a usar após a leitura do livro lá, Um Momento em Pequim. Só os dois sabiam disso, era uma intimidade ali, não é? Como que Chico poderia saber? E o Arnaldo continua, afagando-me com a ternura que lhe é própria, foi dizendo: deixe-me ver, meu filho, o retrato da nossa Meimei que você guarda na carteira. O Arnaldo ficou estarrecido, não é? E após olhar a foto, o Chico lhe disse: nossa querida princesa Meimei quer muito lhe falar. Naquela mesma noite, numa reunião realizada na casa de amigos, em Belo Horizonte, espírita, Meimei deixou a sua primeira mensagem psicografada. Notem que apenas 50 dias depois do seu desencarne, já estava Meimei enviando mensagens de altíssima envergadura, espírito nobre. Tem gente que leva séculos só para entender que morreu, né? E era 50 dias depois, já estava lá, lúcida e tranquila. Algum tempo depois, é óbvio, Arnaldo converteu-se ao espiritismo. O Chico explicara que Meimei vinha auxiliando Arnaldo na caminhada evolutiva há muitos séculos. Para vocês terem uma ideia, relata o Chico, a relação de amor do casal teve início no século VIII a.C., 2.700, 2.800 anos atrás, o relacionamento dos dois. Naquele tempo, Arnaldo era um general do Império Assírio Babilônico. Seu nome naquela encarnação era Bebe Alibi. E conheceu Mabi, uma bela princesa, e salvou-a da perseguição de um leão faminto. Tá vendo? O general salvou a princesa de um leão e iniciou-se ali uma linda relação de amor que dura até hoje. Com o passar dos anos, o Chico foi revelando aos amigos mais próximos que Meimei era a mesma Blandina citada por André Luiz na obra Entre a Terra e o Céu. Está lá nos capítulos 9 e 10. Revelou também o Chico que Meimei mora, reside e trabalha com sua avózinha Mariana, aquela que veio recepcioná-la, não é? E que moravam na importante instituição espiritual, a colônia educativa Lar da Bênção. Moram nesta colônia com cerca de 80 crianças sob seus cuidados. Crianças desencarnadas, né? A colônia também cuida e orienta as futuras mamães para a maternidade responsável, além de proporcionar encontros das mãezinhas que tiveram suas crianças desencarnadas, essas que
que elas cuidam, promove os encontros durante o sono. Chico informou também que ela é a mesma Blandina, notem vocês, do romance Ave Cristo de Emmanuel, o belíssimo romance Ave Cristo de Emmanuel, que se passa no século III. Blandina, nome esse que voltou a usar no seu retorno à pátria espiritual, relatado lá por André Luiz. Naquela encarnação, lá no livro Ave Cristo, ela foi filha de Tassiano Varro. Sabe quem era Tassiano Varro? Arnaldo Rocha. Seu esposo na última encarnação, lá no século III, Arnaldo foi Tassiano Varro, pai de Blandina. Tá vendo? Espíritos afins que vão juntos ao longo dos milênios sempre estão próximos, né? Corações afins sempre se reencontram com vistas à evolução espiritual de ambos. As relações mudam. Lá naquela oportunidade, Arnaldo foi pai de Meimei, agora foi esposo e assim vai. Blandina esteve presente nos primeiros tempos do cristianismo, no início do trabalho de evangelização da infância, da juventude. Era ligada a Inácio de Antioquia, discípulo de João Evangelista. Foi uma das primeiras evangelizadoras da infância no planeta, junto com outros valorosos seguidores de Jesus, é claro. Amigos, desde então, lá em Ave Cristo, a doce Blandina, nossa Meimei, segue com muito amor, carinho, dedicação e competência o sublime ensino de Jesus: deixai vir a mim os pequeninos. Amigos, por uma questão técnica aí do YouTube, tivemos uma interrupção. Eu vou retomar, dizendo que desde aquele tempo, relatado no livro Ave Cristo, a doce Blandina, nossa Meimei, segue com muito amor, carinho e dedicação, competência, o sublime ensinamento de nosso Mestre Jesus, quando diz: deixai vir a mim os pequeninos. Importante registrar que a Terra passa por uma transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mundo esse que será mais feliz, que haverá mais a prática do bem do que do mal, um mundo mais evoluído. E, meus amigos, são as crianças de hoje que irão conduzir essa fase final da transição do planeta. Portanto, cuidemos bem das nossas crianças. Procuremos evangelizá-las o melhor. O maior presente que podemos dar aos nossos filhos, sobrinhos, netos, enfim, as crianças, é levá-las até Jesus. É mais importante que qualquer presente material, que qualquer faculdade que possamos proporcionar, evangelizar as crianças. Voltando à nossa Meimei, no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, há o seguinte relato de Arnaldo Rocha. Uma noite, sentimos um delicioso perfume. E, intimamente, achei que era o mesmo que Meimei costumava usar. Surpreendi-me quando percebi que o corredor ia se iluminando aos poucos, como se alguém caminhasse por ele trazendo uma lanterna. Subitamente, a luminosidade extinguiu-se. Momentos depois, a sala iluminou-se novamente. No centro dela, havia como que uma estátua luminescente. Um véu cobria-lhe o rosto. Ergueu os braços elegantemente e retirou o véu. Passando as mãos pela cabeça, fazendo cair uma cascata de lindos cabelos pretos até a cintura.
relata Arnaldo. Era Meimei. Percebem? O espírito Meimei se materializou. Era Meimei. Olhou-me, cumprimentou-me e dirigiu-se até onde eu estava sentado. Emocionado, levantei-me para abraçá-la e senti o bater de seu coração espiritual. Uma emoção indescritível. Beijamo-nos fraternalmente. Ela acariciou o meu rosto, brincou com as minhas orelhas, como não podia deixar de ser, diz Arnaldo, era um hábito que eles tinham. Numa tarde de sábado, na casa de Chico, alguém pediu que ele falasse sobre Meimei. E diz o Chico, é um espírito que tem trabalhado muito. Vejam vocês essa história. Diz o Chico, lembro-me quando ela precisou encaminhar seu ex-esposo, que andava muito triste, para um segundo matrimônio. Ou seja, Meimei, Blandina, lá do plano espiritual, sempre acompanhando o seu querido esposo, Arnaldo, espírito afim, e vendo que ele andava muito triste, providenciaram, os mentores espirituais providenciaram que ele pudesse se encaminhar para um segundo matrimônio, já que ele andava só e triste. Nobreza do espírito, que se coloca acima dessas questões de ciúme, de posse, Porém, quando a data do casamento estava próxima, ela começou a sentir um pouco de ciúmes e desejou voltar para junto de Arnaldo. Como esposa, não daria mais tempo. O casamento já estava encaminhado, mas ela pensou, como filha ainda posso. E assim fez uma solicitação, um requerimento, pedindo autorização para reencarnar como filha de Arnaldo. Seu requerimento, sua solicitação foi parar nas mãos de Emmanuel, nosso querido Emmanuel. Emmanuel chamou-a e disse assim, suas horas de trabalho falam alto a seu favor. A senhora tem méritos suficientes para nascer como filha do seu ex-esposo. Vocês sabem, que o nosso trabalho no plano espiritual e também no plano físico geram créditos que André Luiz chama de bônus hora. E esses créditos, pelo trabalho realizado, trabalho no bem, é que nos permitem certas situações, como moradia, etc. Então, o Emmanuel falou para ela, a senhora tem méritos suficientes para nascer, sim, como filha do seu ex-esposo. Mas por que, então, diz Emmanuel, a senhora sensibilizou tantos corações com suas mensagens? Levantando creches, lares para crianças. Por todo o Brasil, meus amigos, existem casas espíritas das quais Meimei é a mentora, a inspiradora, creches, lares. O Emmanuel falou, você criou tudo isso, e agora? Deseja deixar o trabalho sobre os ombros dos companheiros para voltar à Terra por uma simples questão de ciúmes? Os espíritos nobres chamam a atenção da gente. E Emmanuel diz assim, eu posso encaminhar seu requerimento às autoridades superiores, posso fazer isso, mas quero que a senhora fique bem certa de que este requerimento vai sair daqui com um primeiro não, o meu. E o Chico concluiu, desde então, Meimei desistiu da ideia e continua no mundo espiritual trabalhando, graças a Deus. Legiões de espíritos, trabalhadores leais do Cristo, vêm renascendo com grandes tarefas para cumprir a vida de reestruturação, para cumprir a reestruturação de nosso planeta, E repito o que disse agora há pouco,
Em nenhuma época foi tão importante, foi tão nobre encaminhar as crianças para o bom caminho. É uma situação urgente, necessária e está em nossas mãos. E por isso é importante que Meimei continue esse trabalho lá no plano espiritual. No livro Entre a Terra e o Céu, do espírito André Luiz, pelas mãos do Chico, que citamos agora há pouco, tem alguns relatos. André Luiz diz assim: Blandina, em plena juvenilidade, ou seja, Blandina está no plano espiritual com aparência jovem, trazia nos olhos características de sublime madureza de espírito. Um espírito com aparência jovem, mas com grande experiência, não é? Pareceu-me bastante versada nas questões da infância, diz André Luiz. Ela sabia associar a compreensão e a graça, instruindo-nos com discernimento, porque André Luiz foi fazer uma visita lá naquela colônia dirigida por Blandina, Meimei, e ela estava dando aí instruções, né? Orientações. Reparei então com mais insistência a figura suave de Blandina. Por que, ele pensou, por que se dedicar a ela assim a trabalhos tão complexos? Externei os meus pensamentos, perguntando com discrição àquela jovem por que da grave tarefa que se incumbia, por que ela se dedicava àquele trabalho. Blandina apagou a luz do sorriso que lhe adornava o semblante, como que uma flor que se fechasse de súbito, o silêncio pairou no ambiente. Mas generosa e simples, adotou doce expressão fisionômica e falou: fui casada em minha última existência, essa que relatamos. E somente há 3 anos terrestres, me vejo de novo na vida espiritual. Ou seja, este encontro de André Luiz com Blandina Meimei ocorrera 3 anos após o seu desencarne. Não pude, diz ela, não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher. Mas hoje sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante débitos que contraí no passado. Realmente, diz ela, sinto grande afeição pelas crianças. Contudo, tenho igualmente dívidas morais para com elas. Após sua desencarnação, os benfeitores espirituais explicaram-lhe os motivos pelos quais ela não tivera filhos na sua última encarnação. E ela conclui aquele diálogo com André Luiz dizendo: as provas e tarefas sofrem adiamento no tempo, mas serão cumpridas. Afinal, aquilo que não se realiza num século pode efetuar-se em outros. A lei de causa e efeito nós conhecemos, né? Meimei vivenciou várias outras encarnações. Nós citamos algumas delas aqui, não é? Ela é autora de excelentes livros, através das mãos de Chico e de outros médios. Entre eles estão os livros de autoria espiritual de Meimei, o livro Pai Nosso, Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, Deus Aguarda, Mãe, entre outros. Além de belíssimas, muitas belíssimas mensagens, orações lindíssimas. Claro que o tempo aqui não nos permite apresentá-las, mas a gente destaca um importante alerta de Meimei. Ela diz assim: muitas mães que por nutrirem pensamentos infelizes envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica das pequenas crianças. Tá vendo? O pensamento infeliz
alterando para pior a qualidade do leite materno, prejudicando a saúde das crianças. Vemos casais, diz ela, que através de rixas, brigas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre indícios de um fim de um sofrimento, como aconteceu com ela. Meus amigos, quando há um sofrimento grande numa determinada situação, uma doença grave, é muito difícil, é muito sofrido. Porém, é o cumprimento de uma etapa evolutiva, certamente para um outro degrau melhor, mais nobre e mais feliz. Lembremos disso. Repito, palavras de Meimei, as grandes provas são quase sempre indícios de fim de sofrimento, de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que essas provas, expiações, sejam aceitas com amor a Deus, por amor a Deus. Resignação. Meimei também diz assim: os olhos que nunca choraram, raramente aprendem a ver. E uma das minhas frases preferidas de Meimei é a seguinte: a gentileza é o primeiro degrau do paraíso. Como se, nossa evolução fosse uma escada, diz Meimei, a gentileza, a prática dessa virtude da gentileza é o primeiro degrau. Pensemos nisso. E assim, agradecemos pela paciência, pedimos desculpas aí pelo probleminha técnico e desejando muita paz, luz e saúde a todos e cuidem-se que nós vamos sair dessa. Beijo.